começar a nossa matéria sobre coaching. Eu estou aqui com uma super profissional paranaense, requisitadíssima. O nome dela é Angelise Bogdanovics, atende pela prefeitura, tem o Instituto A. Bogdan também. Publicou em coautoria esse livro esse ano, Angelise? 2016, o novo manual de coaching. Então, um livro de publicação nacional pela Literary Books, tá? Então a coisa aqui é séria e nós vamos entender um pouquinho mais desse universo do coaching. Deu pra ver direitinho aí, gente? Nós vamos entender um pouco mais sobre o universo do coaching com a Angelise. Tudo bem, Angelise? Olá, Fernanda. É uma alegria estar aqui com vocês. Vai ser muito bom falar um pouquinho de algo que eu gosto muito. O que é coaching, na verdade? Então, o coaching é um processo de desenvolvimento de alto nível. É muito falado não só no Brasil, quanto no mundo. E em resumo, é o quê? Eu, enquanto profissional coach, ajudo você a identificar o seu estado atual, que seria o estado A, e o seu estado desejado, que seria o estado B, e juntos nós traçamos o melhor caminho, mais rápido para você atingir seus objetivos, que pode ser pessoal ou de carreira. Todo mundo pode procurar um coach, é melhor, é quase como um psicólogo, assim, no sentido de as pessoas estão com problema também. Como que é isso? Conta pra gente. Então, tem sim uma diferença, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a psicoterapia ela é mais mãezona, mais acolhedora, né? E o coach ele já é mais pai, né? Então você tem metas, você tem objetivos durante aquele curto espaço de tempo. Então, pela minha experiência, o processo de coaching ele vai de 8 a 12 sessões. Tem pessoas sim que vão mais longe, até 15, e tem pessoas que conseguem atingir o objetivo em um curto espaço de tempo. Entretanto, essa é a média. Já a psicoterapia não, você não tem esse tempo, né? Na verdade, você começa o seu tratamento, né, com psicólogo, e talvez você demore até anos, né? Então essa é a diferença, né? O coaching é mais objetivo, sempre tratando um objetivo específico. Eu chego pra você e falo, Angelise, eu quero fazer um processo de coach, porque para planejar minha carreira, eu estou melhor. satisfeito com o meu trabalho, eu já trabalho nessa empresa há 8 anos e eu não estou vendo mais perspectivas. Muitos empresários, né, precisam do coaching para a empresa, que é para desenvolver uma liderança, para preparar novos líderes, relacionamento interpessoal, melhorar o resultado da sua equipe. Então o coach, assim, em resumo, né, eu costumo dividir em dois, tá? Que seria o coach executivo empresarial, que ele pode ser tanto para aquele executivo, aquele empresário que busca pessoalmente, ou as empresas que contratam. Hoje as grandes empresas têm, né, vários coaches ali que atendem elas, né? Então pode ser dessa maneira, ou então o coach de vida, né? Então eu gosto de dividir. E eu costumo dizer que lá em 2009, quando eu fiz a minha primeira formação, eram só esses dois tipos de coaching que existia, né? E depois, com o tempo, nós começamos a perceber um crescente número de nichos. Que dentro do coach de vida, que é o life coach, aí pode ter o coach financeiro, o coach de emagrecimento, né? O coach, enfim, de diversas áreas de vida também. A filosofia, eu vi já que você, nas suas palestras, citando muito a Caverna de Platão e tal, tudo. E a filosofia, ela serve bastante de embasamento para o coach, como eu vejo muito hoje Cortella, Pondé, que é o Karnal. Eles parecem meio que, eles não são coaches, mas eles atuam como palestrantes que tem alguma coisa a ver? Não, eles trazem muitas reflexões, né? E como nós crescemos, né? Através dessas reflexões. Então eu uso realmente o mito da Caverna de Platão, porque eu acredito que seja bem alinhado com essa parte de autoconhecimento, você se descobrir que cada um de nós, então, vemos a partir dos nossos óculos, das nossas lentes, e que ao experimentar o óculos da outra pessoa, a gente pode descobrir novos mundos, né? E realmente a filosofia está totalmente alinhada, né? Então vem essa essência ali, trazendo o viés assim, do autoconhecimento, do conhecimento, porque eu acredito que nós só nos desenvolvemos a partir do autoconhecimento, o conhecimento e a ação. Então é isso que nós vamos buscar no processo de coaching também. Né? Então o coaching ele vem sim trazer, instigar você a ser a melhor versão de si mesmo. Né? Muitas vezes a gente tem a questão da autossabotagem, que eu também bato bastante na tecla quando eu falo em palestras ou no processo de coaching, que são as nossas vozes internas ali, que em alguns
momentos nos seguram a gente alcançar o resultado que a gente quer. Nos coloca em situações ali de medo, de receio, de se expor. Né? Então, o ser humano, a partir do momento que ele identifica os seus potenciais fortes, ele pode sim, né, alcançar esse estado desejado, que é de plenitude, felicidade, alegria. Entretanto, nós sempre vamos querer mais. Sempre, né? Sim. A gente nunca está satisfeito, é isso aí, senão também, né? Que graça teria, né? Qual que é a diferença entre treinamento, consultoria, o que mais? E o coach, a terapia em geral. Eu diria o seguinte, tá? Então o treinamento vai ter um instrutor lá na frente, né? Vai ter um professor, e ele sempre vai te ensinar algo, né? A consultoria, você chama na sua empresa para você identificar alguns pontos de melhor, e ele vai te dar o caminho, né? A psicoterapia, como eu te disse, ela é acolhedora ali naquele momento para você também se desenvolver. Mas o coaching, ele faz perguntas, ele não dá resposta, né? É a partir de perguntas que eu vou identificar. Então o profissional coaching não tem todas as respostas. Pelo contrário, ele vai vestir os seus óculos para fazer você então refletir. Independente, né? Isso, ele é um processo, por isso que tem o começo, meio e fim. Ele é um processo que não pode servir de muleta. Né? Então finalizou ali as sessões, a pessoa está assim, desenvolveu a autonomia, desenvolveu o foco, né? Está aí com a autoestima, né? Lá em cima, né? Para realmente ter os resultados, né? E em busca do que ela deseja. Gente, agora eu queria agradecer a Angelise imensamente, porque eu sei que ela, nossa, a gente teve que agendar umas 2 semanas antes, né, Angelise? É uma correria, então eu queria agradecer imensamente por você ter recebido a gente aqui, tá? Te desejar sucesso, que você precisar da gente também, nós estamos aí. E eu que agradeço, é uma alegria estar com vocês, realmente é uma honra estar participando, assisto sempre. Que bom, assista. Gente, nós estamos aqui agora, no Rio de Janeiro, com uma das referências do coach no Brasil. Ela é requisitadíssima para congressos e tem um famoso congresso dela que ela vai falar depois também. É a Márcia Belmiro, Master Coach e criadora do método Kids Coaching, que a gente vai falar hoje. Márcia, conta um pouco da sua história como coach pra gente. Como que começou tudo isso? Então, tem mais ou menos uns 12 anos que eu iniciei no coach. Eu já tinha uma carreira consolidada dentro da área organizacional, no atendimento a crianças, dentro da área clínica da psicologia, no que eu sou formada, minha base de formação é psicologia. Mas o coach fez uma grande transformação, uma grande mudança, né? Me fez ver coisas que eu não via antes. E o principal, um pragmatismo fantástico. Eu acho que é isso que o coaching traz, assim, é a rapidez de resposta, é a mudança de uma maneira efetiva, consistente e muito rápida. E como que foi para conseguir chegar até as crianças? Como que se deu esse processo e como é o trabalho com as crianças no coaching? Então, Thaís e a nossa audiência aí, a coisa de trabalhar com criança começou desde muitos anos atrás. Assim que eu me formei, para mim foi bem assim um direcionamento, a ludoterapia, a escola com crianças. Então eu tive a Casa Escola Mirassol, Arraial do Cabo, que ela tinha um conceito na década de 80 completamente incomum, que era um conceito de ter uma horta, de ter galinhas em que eles tiravam os ovos, faziam o próprio pãozinho. Então era um conceito diferente, de construtivismo na íntegra, da forma mais perfeita do construtivismo, de construir mesmo junto, né? E aí eu fui tendo que largar um pouco o lado da orientação educacional infantil. Na ocasião eu tive um trabalho grande com diretores de escolas infantis, e isso foi muito bacana, mas só tinha um probleminha, né? A educação não dá dinheiro. E eu tinha filho para criar, né? Então foi aí que eu comecei a migrar para a visão mais executiva, corporativa. E eu posso dizer que esses anos todos que eu atuei dentro da empresa, dentro das organizações, foi muito feliz, eu também gostei muito. Mas eu sempre tive um pé na parte clínica, pedagógica, no trabalho com crianças. Aí eu fui avó. Quando eu fui avó 2 anos atrás,
Aí a coisa bateu pesado. E de 2 anos para cá, então, eu criei o método Kids Coaching em celebração aos meus netos e acreditando realmente que há muito a ser feito com as novas gerações. Ô Márcia, o coach ele funciona com um certo número determinado de encontros, certo? Sim. Com crianças, como que funciona? Também é assim, nós temos uma quantidade de encontros, sendo que você não pode trabalhar a criança sem trabalhar a família. Então, os cuidadores, sejam eles. Eu sempre falo pai e mãe, mas eu gosto muito de deixar claro que é a figura ou as figuras que fazem o papel pai e mãe. Mas o principal é que seja feito um trabalho em que se construa junto aquele novo sistema familiar. Entendi. Que não seja só um trabalho focado na criança, porque é muito comum pai e mãe trazerem a criança para nós e dizerem, eles não dizem isso com essas letras, mas é o sentimento. Olha só, ele está estragado. Conserta para mim, me devolve inteiro. Nossa, né? facilidade, né? Como se fosse possível isso, culpa né? da criança, né? Isso. E na verdade, se a gente olhar, Thaís, não existe culpa, não tem culpa de ninguém, né? Tem um sistema que se constituiu e por ele se constituir dessa maneira, ele vem funcionando. Ele vem tendo uma funcionalidade. E nele a criança se insere e também tem seus ganhos. Sim. Ainda que ele não tenha plena funcionalidade, a criança também tem seus ganhos. Então, é preciso a restauração, a reconexão desse sistema por completo. Então, envolve pai e mãe. São 10 sessões em que a primeira sessão é todo mundo junto e há uma construção de objetivo em conjunto, né? Não é assim, olha, faz isso que meu filho está com problema naquilo. De jeito algum a gente não trabalha assim. Por isso, o processo de Kids Coaching, ele é feito com crianças a partir dos 7 anos. Porque a criança precisa ter o grau de consciência de se posicionar, de se colocar, de discutir e de falar coisas que talvez ele nunca tenha falado, ou que ele pensa, mas que ele nunca tenha falado, né? E tem algumas sessões que são só com as crianças, com a criança em si, e algumas sessões que são só com os pais. E também existe o processo que a gente aplica nos pais para prepará-los a serem os coaches dos seus filhos a partir dos 2 anos de idade. Porque a criança aos 2 anos de idade, hoje a gente tem a comprovação das neurociências, é o momento que ela estabelece o maior número de sinapses, então a criança tem toda a condição de compreender muito rapidamente o que é dito, embora às vezes ele ainda nem fale fluentemente, ele ainda não tem ainda um domínio da linguagem, mas ele tem um domínio do entendimento e ele é capaz de responder, porque a criança de 2 anos ela se comunica, pode não falar, mas se comunica plenamente e compreende toda a comunicação que tem. Tem 4 meses e já se comunica? Já se comunica muito bem, mas digamos assim, a plenitude se estabelece aos 2 anos. Aos 2 anos ela tem total condição de se comunicar, ela pode não querer se comunicar, que é o que acontece muito. Ele se faz de desentendido, ele olha para o lado, ele não quer falar daquilo, né? Então, assim, ela quer dizer no sentido assim, eles vêm aqui procurando exatamente, eles têm visão clara do que eles estão procurando? Eles não sabem. Normalmente eles querem resolver um problema, né? É um problema pontual, específico, coisas do tipo mais comuns. Não está se saindo bem nas aulas, não está conseguindo render, não está tendo boas notas, não se interessa pelos estudos. Outro muito comum que a gente tem encontrado com muita frequência é a questão da obesidade infantil e da má alimentação e aumento de colesterol nas crianças. Caramba. A gente tem tido muitos casos assim. Isso poderia estar relacionado também com o descaso de alguns pais por estarem trabalhando demais? Eu não chamaria de descaso, porque eu tenho um carinho pelos pais, coitadinho deles, eles trabalham muito, sabe assim? Mas assim, é a falta de condição. Quando você pensa, Thaís, não é nem descaso assim. O sujeito trabalha tanto para poder dar uma vida razoável para seu filho, para sua família, que quando ele chega em casa ele está exausto. Ele não tem condições emocionais, ele não tem condições de tempo emocional interno. Ele também precisa ter o tempo dele da academia dele, do encontro com os amigos dele. Não é só o filho, né? Você está me entendendo? São seres Então, humanos suscetíveis a erros e várias outras nós coisas. estamos vivendo uma sociedade que exige demais do jovem pai, da jovem mãe. É verdade.
do adulto, e eles estão ficando muito cansados. Então, não é que eles estão no descaso, desculpa eu insistir nisso, mas assim, na verdade é um questionamento. E eles sofrem, porque pai e mãe querem dar o melhor para os seus filhos, não conseguem, não dão conta, né? Então, outros casos que a gente encontra com muita frequência é a birra. É a questão do bullying nas escolas. As crianças estão sofrendo muito bullying, então, bastante. Ainda acho que ainda está aumentando. O que o IBGE e que a USP nos dizem é que aumentou algo em torno de 28%. É muita coisa, né? Ou seja, a gente está falando assim de muitas crianças que estão. Porque tanto o bulinador sofre quanto o bulinado. Vamos entender isso, né? A criança que faz o bullying, ela também está em sofrimento, porque é a única forma que ela consegue estabelecer relação. Assim como a criança que sofre um bullying, ela sofre porque ela não consegue reagir, lidar com isso. E outros casos muito comuns que a gente tem tido é o novo namorado da mãe. O irmão que veio morar em casa, que é do casamento anterior. São situações que a nossa sociedade contemporânea está tendo que aprender a lidar. E dentre outros casos, né? Criança com dificuldade de dormir sozinha no próprio quarto, a gente encontra bastante. Crianças amedrontadas diante de se posicionar diante dos colegas e ter um relacionamento social natural. Então, essas são as principais causas que a gente recebe. Você consegue ter um resultado efetivo? É, muito efetivo. Você pode Porque criança responde rápido, né? Criança responde muito rápido. Tem alguns casos que a gente poderia citar. Mas existe um caso de alimentação especificamente, que foi um caso que até depois, se puderem ver no site, eu acho que ele está lá no site do Kids Coach, que é o caso da Poliana. Essa criança, ela 9 anos, com sobrepeso, essa criança com colesterol alto, e os pais brigando, porque você que não sabe alimentar, você que... Porque aí pai e mãe começam a brigar, aí o sofrimento aumenta, né? Ele alastra. E aí entrou aqui de coach para fazer a intervenção e logo, assim, a criança já estava sendo acompanhada por uma nutricionista e não é que a alimentação não tivesse correta, mas chegava na hora da alimentação, a criança comia o que a nutricionista mandava comer, mãe preparava, só que a criança vomitava. Você imagina o inferno que estavam essas refeições de almoço e jantar? A criança comia, mas vomitava. E a briga? Porque não gostou, porque realmente não era... As questões são as mais variadas, Fernanda. Se você for olhar, as razões são as mais variadas. E o Kids Coaching, ele não se preocupa com os porquês. Porque se nós conseguíssemos, ao identificar as razões no comportamento humano, isso faria a mudança, a gente estava bem feliz. Em comportamento humano não é remédio, que você tem que identificar o motivo para poder medicar corretamente. No comportamento não é bem assim que funciona. Você não precisa saber os porquês, você precisa definir junto com a criança e com a família o que você quer ter no lugar a partir de agora. Traçar um objetivo, ok, é isso que você está vivendo agora. Isso tá bom? Não tá. Agora, a partir de agora, como a gente quer agir? E foi exatamente assim que foi feito o trabalho com a família. E na primeira semana ela já tinha inserido verduras, legumes e frutas, algumas, né? E foi inserindo paulatinamente. Em um mês ela já estava andando de bicicleta pelo condomínio, pediu para fazer, pediu para fazer natação. Gente. Ela estava sedentária, criança de 9 anos. Então, em 3 meses e pouco ela já tinha feito uma redução. Eu vi os pais emocionados no vídeo e tal. Porque foi muito sofrimento que eles viveram, ainda mais que o pai é atleta e tem assim uma super expectativa da filha, né? Ele fala isso, né? E por outro lado, assim, eles sabendo que eles não estavam sabendo como fazer. Sim. E aí a intervenção, né? Essa é uma coisa bacana do método, que é justamente empoderar o pai e a mãe para serem os pais e as mães que eles idealizaram um dia ser, né? Porque eu fiquei pensando nesse processo da conversa com uma criança, até que ponto a criança consegue responder a conversa. Isso aí, ela responde plenamente, saiba, fato. Isso é a partir dos 7 anos, né? Fato, ela responde plenamente. Mais que o adulto, sabe por quê? Porque ela não tem o receio de não estar certa.
ou de não agradar. No momento que que é estabelecida a conexão afetiva com o Kid Coach, e isso é da responsabilidade do Kid Coach fazer bem feito, a criança se abre. Ela é simples, né? É simples. Ela não fica, ai, será que ela vai achar que eu respondi errado? Ela não fica com esse tipo de temor. Entendi. O principal é o estabelecimento da relação saudável entre o Kid Coach e a criança. E isso o Kid Coach precisa ser preparado para isso, né? Por isso ele tem uma formação para isso, enfim. Mas uma vez feito esse estabelecimento, a criança simplesmente se derrama ali na frente e se expõe. E fala coisas que ela diz assim, muitas vezes, eu nunca pensei nisso antes, eu nunca falei isso para ninguém, eu ficava aqui pensando. A gente ouve a criança falar coisas assim. E você responde rápido, né? Você tem a possibilidade de dar treinamentos de Kids Coach pelo Brasil? Então, não só o congresso? O programa Kids Coach, ele é feito online. Então a formação é feita online e a pessoa tendo uma boa internet. Eu tenho alunos na Polônia, eu tenho brasileiros, né? Na Espanha, nos Estados Unidos, em Hong Kong eu tenho 5 alunos em Hong Kong, é muito legal, né? Tenho alunos em Roraima, gente, olha só, no Acre, é muito legal isso, né? Longe, né? Então. O coaching, como ele não trata, como ele não cura, como ele não sara, como ele não lida com a disfuncionalidade. Disfuncionalidades são as situações traumáticas profundas, são as situações endógenas. Né? A psicopatologia. Quando você pega a psicopatologia, não é o foco do coaching, nem para adulto, nem para criança, né? Então, é possível a gente trabalhar mesmo não tendo a formação. Em alguns casos, onde o psicólogo está sendo o próprio coach, aí ele está pronto para lidar com a situação. Mas se não é, o Kid Coach ele tem uma série de ferramentas e técnicas totalmente autônomas e sustentáveis e bem consistentes para trabalhar. Se dá para identificar um bom profissional de um profissional não tão... de um até charlatão, a gente pode dizer assim? Tem, porque no caso específico do coaching, e não é diferente no Kids Coaching, não é uma profissão regulamentada. Então a gente vai encontrar a pessoa que está habilitada, a pessoa que está preparada, que teve a consciência de estudar, de fazer uma formação, e acho que realmente entenderam que com o que elas conheciam, achavam que podiam fazer. E aí fazem mais ou menos, né? E não obtêm os resultados, obtêm resultados até perigosos. Por quê? Por que eu falo do perigoso nesse aspecto com criança em especial? Eu queria esclarecer isso para a nossa audiência, sabe? O que é perigoso numa criança? É trabalhar a criança para ela ser um mini adulto. E aí a gente está entrando numa linha perigosíssima, que é transformar essa criança no melhor da turma de futebol, sabe assim? Ele é melhor que todos, ele é superior, ele é supremo. E aí a gente não está contribuindo para essa criança ser feliz. Em cima de um pequeno ser, né? Exatamente, ele não é um mini executivo. A gente preparou com muito carinho, com muito zelo, cada momento que a gente vai viver aqui, esses 3 dias. Serão dias de conhecimento, mas principalmente de vivências. Serão muitas vivências especiais, espetaculares. Muitas pessoas que nós convidamos e pessoas que são ícones na sua atividade vão trazer para nós muito mais do que teoria, mas experimentações, talvez coisas que vocês nunca tenham ouvido falar. E isso é o que a gente vai trabalhar aqui ao longo de todos os dias, ao longo de todos os nossos trabalhos. Uma evolução, uma transformação, uma percepção. Talvez você tenha um único insight ao longo dos 3 dias que terá valido. Porque é esse insight que vai te levar para o próximo estado, para o próximo nível, para o próximo patamar que você quer estar.